Olá, amigos do Metrópolis. A entrevista de hoje é com Matheus Pires Barbosa. A ideia dessa entrevista não é mostrar apenas e tão somente o ato cruel de preconceito racial e social do Brasil. Um preconceito ainda existente, aviltante de uma maneira velada. Mas assim, a ideia dessa entrevista é mostrar a força, a grandeza e a serenidade da vítima, Matheus. Matheus, muito obrigado por falar com a gente. Eu comentei com a sua advogada que eu fiquei... Uma coisa que me impressionou muito naquele vídeo que o Brasil inteiro viu é que espera-se normalmente de uma pessoa que tenha duas reações que você não teve. Uma que seria um ataque à pessoa, um ataque verbal, um ataque físico, um contra-ataque, digamos assim, e que não aconteceu. Você manteve-se sereno. Até sua voz, mesmo um pouquinho mais elevada, mas manteve-se sereno. Ou então, a pessoa ficaria destruída, acuada. Você estava num ambiente que não era o seu ambiente. Um ambiente que poderia ser considerado um ambiente, um território inimigo. A minha pergunta primeira é, de onde vem essa força? De onde veio essa sua serenidade e a sua calma para enfrentar aquele ser que agrediu tão cruelmente? Bom, queria agradecer, por você estar aqui, mostrar um pouco do que aconteceu. Na verdade, assim, a gente nunca imagina que isso ia acontecer com a gente, né? Ninguém nunca imagina, né? Porém, eu sou uma pessoa, assim, bem discreta, né? Mas que tem uma vida por trás, né? Que tem todo um processo, que tem todo... uma vida, realmente, né? E a minha vida, ela foi preparada tanto pelos meus pais, né? Que me deram uma educação, né? E tanto a minha religião em si, né? Que é uma coisa assim que eu gostaria de deixar assim hoje bem clara, né? Até as perguntas que foram passadas, dar essa abertura, né? E assim, foi o meu treinamento antes que eu tive, né, para lidar com essa situação. Não foi algo assim que eu já tinha passado, porém eu já tinha sido treinado, né, para passar por essa situação. Né? Explica exatamente como é que chegou àquele ponto que a gente viu no vídeo. Como é que foi e como é que você percebeu que aquela pessoa estava ali com a intenção de te ferir, te magoar, te ofender, um ato racista cruel? Como é que começou tudo? Bom, eu estava trabalhando, né, como entregador, era sexta-feira, né, e era mais ou menos umas 4 horas da tarde, e fui fazer essa entrega para essa pessoa, que era o agressor, no caso, né, era para ele mesmo a entrega. E quando eu cheguei lá, eu tentei falar com ele no telefone, no interfone do condomínio, e não consegui, ele não atendeu, ou não sei se estava fora do gancho, não sei o que aconteceu. Nisso ele saiu da casa dele e perguntou, né, por que eu não tinha subido, né. Só que o condomínio ali, né, é um condomínio muito pequeno, eu acho que nem as normas do condomínio deixam de subir até lá em cima, né, até na casa da pessoa, o próprio morador tem que descer. E nisso eu entrei, né, mesmo ele não podendo, porque ele pediu para mim entrar. E aí eu fiz uma brincadeira com ele, falando que ele já tinha sido, alguns motoboys tinham falado que ele era um pouco sem educação, né. Aí ele não gostou, mas eu falei isso no intuito de quebrar o clima, né? Porque eu vi que ele estava meio estressado, né? Até talvez para ele tentar ver o que ele tinha feito. Já chegou estressado. Aí nisso começou as agressões, né? Que ele ouvia aquilo, ele achou que eu estava sendo ofensivo para ele. Ele não gostou do que eu falei. Aí ele começou a me chamar de preto, favelado, né? Dá pra ver no vídeo que ele fala sobre a cor, né? Que eu tenho inveja dele. Jogou a notinha do restaurante em mim, né? Falou que eu era lixo pra me pegar, né? Então foi assim. Que era o que? Lixo? Que eu era lixo. E o que te fez não cair em lágrimas? Não? Você acha que a religião foi fundamental e o seu treinamento também? A minha mãe sempre me ensinou, né? Que a gente tem um valor, né? Tanto pra minha família quanto pra sociedade. Né? E na minha religião, sendo testemunho de Jeová, nós aprendemos isso, né? Que existe o preconceito no mundo, isso é uma realidade, né? Infelizmente. E que quando nós passamos por situações assim, né, de agressão, seja física, seja psicológica, a gente pode, né, conseguir lidar com isso. E nós aprendemos que nós devemos tratar o bem, né, tratar o bem, ou o mal com o bem, na verdade. Né? O mal com o bem, sempre.
Você já tinha sido vítima de algo parecido? Não, é a primeira vez assim, que eu passo por essa situação. Há quanto tempo você trabalha com motoboy? Então, já faz um mês, né, que eu estava trabalhando com motoboy. Que experiência terrível. Isso não foi nessa sexta, agora foi na sexta anterior, correto? E esse vídeo estava em posse da sua mãe. Vocês pensaram se deveria ou não... A decisão foi dela por expor esse vídeo, não foi? Então, quando eu recebi o vídeo, que foi alguns dias depois do ocorrido, O vídeo foi feito por... pelo próprios vizinhos dele, né? Sim. Então, como foi assim, eu fiquei meio mal, né, por tudo que aconteceu, até fiquei com vergonha de lá depois, demorei alguns dias para ir lá buscar o vídeo, né? E essa pessoa mandou para mim e eu mandei para minha mãe. Você ficou com vergonha de entrar naquele condomínio novamente? Eu fiquei com vergonha de ir lá, né, porque a gente se sente humilhado um pouco, né? Aí depois de alguns dias eu fui lá pegar esse vídeo e mandei para minha mãe, só foi para minha mãe. Aí antes de ontem eu vi que estava circulando, né, esse vídeo. Ela não avisou que ia postar, que ia mandar publicar. Nem imaginava. Em que momento você se deu conta que o vídeo tinha sido viralizado na internet e tinha se tornado uma grande comoção nacional? Bom, minha mãe me ligou, né, chorando, né, dizendo que algumas pessoas tinham visto o vídeo, tinham entrado em contato com ela. Aí ela me chamou para ir na casa dela, eu fui, mas eu fui desacreditado, né, porque tem tanta fake news, né? Pessoas dizendo que vai ajudar e acaba sendo tudo fake, né? Só que daí nesse meio caminho eu fui olhar meu Instagram e eu vi que o Instagram estava só aumentando os seguidores. E assim, até a primeira entrevista que eu dei, eu pedi para não revelar minha identidade. Porque eu achava que ninguém ia saber quem eu era, né? Porém, não teve nem como. E aí? Você viu o mundo virar de cabeça para baixo? Eu vi essa situação tudo acontecer, mensagem chegando, pessoa ligando. E um Brasil solidário. Um Brasil que estava te apoiando, é isso? O povo brasileiro se comoveu, né, com essa situação. Né? E não só o povo normal, né, mas os artistas, né, imprensa, empresa. Você viu algum relato de algum amigo seu de profissão, algum colega de profissão, não em relação só a esse senhor que proferiu tais agressões, mas em relação a outros clientes? É comum colegas de trabalho seus serem vítimas de ataques assim? Talvez não tão cruéis, mas de olhares, de palavrinhas preconceituosas. É comum isso? Bom, é muito mais comum do que a gente imagina, né? Isso é uma realidade, infelizmente. Ainda mais para o entregador, que é visto como algo frágil, né? Alguém que uma profissão menor, minoritária, né? Então isso acontece diariamente, né? Eu assim, eu nunca vi isso acontecer com ninguém, porém já ouvi casos de amigos falando. Eles contam? Sempre. O seu tênis estava com um rasgo, é isso? Estava com um furo, né? Porque ele até citou, né, falando, seu tênis tá furado. Ele percebeu isso? Ele me olhou e percebeu. É difícil a gente mensurar a dor de ouvir tais palavras. É difícil a gente externar o quão doloroso é isso. Mas o que mais te doeu? Se existe algo que mais te machucou, que mais te feriu, e que você saiu daí moído, destruído, houve alguma coisa que você... houve um sentimento de impotência ali na saída? Então, assim, em nenhum momento ele conseguiu me rebaixar como ele queria. Né? Não, que bom. Mas assim, o que mais doeu foi essa questão do sapato mesmo, né? Uma questão besta, né? Mas a gente não sabe, às vezes, quem que deu pra gente, né? Qual que é a importância daquilo, né? E aquilo tinha importância pra mim, que tinha sido a minha própria mãe que tinha me dado, né? Então, quando ele falou, e eu até citei pra ele, mas não gravou essa parte, falei, sabe quem que me deu? Foi minha mãe, né? Nessa hora ele deu até vontade de chorar, eu saí um pouco perto dele. Então, assim, é uma coisa besta, mas foi a coisa assim que mais me doeu, né? Essa discussão durou quanto tempo? Então, a gente não tem mensura do tempo que a gente acaba passando nessa situação, né? Mas depois eu fui ver que durou quase 2 horas. Desde o tempo que começou até o tempo de chegar a polícia e levar, né? Você procurou... a polícia chegou? Quem chamou? Então, quando ele me chamou de favelado, preto, tipo, depois de uns 10 segundos que ele começou as ofensas, eu já liguei, eu peguei o telefone e liguei. Você ligou? Eu liguei. Ele também ligou, falou que eu estava invadindo o condomínio dele. Invadindo. E aí fui eu que tive o primeiro passo de ligar, né?
E como é que foi o tratamento que você recebeu da polícia? Então, a polícia, assim, chegou lá e foi tentar acalmar a casa, né? Porque ele estava me xingando na frente da polícia mesmo. Mesmo a presença dos Mesmo com a presença. E tentaram separar, né? Falou para ele não falar mais nada, tentaram fazer ele parar de falar, ele não parava. Então, eles agiram, assim, dentro do que deveria agir, né? Porém, foi feito esse crime na frente da polícia, né? Então, não teve assim... Além do vídeo, tinha uma autoridade policial que tinha presenciado os ataques e o preconceito e o racismo. Isso. A gente ficou surpreso também com o laudo que foi entregue à polícia, que mostra um problema mental dele. Você percebeu algum desvio mental? Eu sei que é difícil nós que somos leigos percebermos algumas características, alguns problemas mentais das pessoas, mas você ali naquela hora percebeu alguma coisa? Realmente é difícil a gente saber, né? A gente que não conhece, né? Sim, as atitudes dele foram de uma pessoa que tem algum tipo de problema, né? Mas assim, o problema dele não faria ele ser uma pessoa preconceituosa, né? Talvez ele seria agressivo ou alguma coisa assim, né? A gente percebe, porém não faz sentido, né? A situação que estava encaixada, né? Por ele morar sozinho, né? Ter uma vida social, né? Então assim, até talvez a gente viu por essa atitude agressiva, porém não fazia sentido, né? O que se espera da justiça? O que se espera desse processo? E o que você acha? O que você gostaria que acontecesse? Eu acho que a população e o Brasil já também gostaria, mas o que você acha que vai também acontecer, além do que você gostaria? Então, quando eu recebi o vídeo, eu fiquei pensando, né, se eu ia continuar com isso ou não, né? Porque eu sabia que isso ia ser uma coisa muito grande, né? Você sabia? Você tinha noção? O quê? Que ia ser uma coisa muito grande? Então, normalmente coisas assim têm uma repercussão muito grande, né? Uhum. Porém é difícil chegar, né? Porque você tem que chegar uma pessoa muito importante tem que ver para compartilhar e sim a coisa crescer. E como eu não ia postar, e eu não estava imaginando que alguém ia postar, então eu nunca imaginava que isso ia acontecer, né? Uhum. Porém, né, as atitudes que eu tomei, e eu vou continuar tomando, né, tem os advogados, é tudo para cumprir dentro do que a lei pode fazer, né? Eu não quero fazer nada daquilo que a lei não possa fazer, né? Nem atitude agressiva, também nem apoio nada que seja agressivo contra ele, porque acho que ele cometeu um crime e a lei que tem que cumprir isso, né? E, então, o que eu espero é que seja cumprida a lei, né? Que ele consiga aprender, né? E que a gente também consiga aprender, né? Que isso é uma realidade, mas que quando a gente viver essa realidade a gente pode agir diferente, não agir agressivo, né? Porque senão a gente vai estar se rebaixando, né? Fala da sua vida. Eu queria que você me falasse da sua vida, da sua família, da sua história. Bom, minha vida assim é bem normal, né? De brasileiro, bem normal de ser humano, né? Meus pais, os dois trabalham, né? Eu não moro mais com eles, né? Faz um mês também que eu moro sozinho. Mas assim, estou sempre com eles, né? Eles são uma pessoa bem reservada também, embora minha mãe postou, ela não quer se aparecer, não quer nem nada disso, né? Para preservar tanto ela, tem uma irmã pequena, né? Então é uma coisa assim meio perigosa até ficar se expondo, né? E assim, eu tenho uma vida bem simples, né? Eu sou do Sul, sou paranaense, vim faz 10 anos para cá junto com eles. Já trabalhei de algumas coisas diferentes, né? E uma delas foi motoboy. Além de motoboy, você trabalhou com o quê? Então, um tempo atrás, meus pais trabalhavam como agricultores, né, todos, né, foi ali que eu comecei ajudando eles. Paraná. Não, a gente veio para cá para fazer isso. Entendi. E aí depois trabalhei no mercado, empacotando coisas, né, e teve uma época que eu trabalhei como editor de vídeo, né, até tá no meu perfil lá, o povo tudo falando, né, de social media, né, era freelance, né. Você tem 19? Tenho 19 anos. Você trabalha desde que ano? De quantos anos? Bom, não sei, assim, lembrar, mas acho que eu comecei com 12, 13 anos ajudando meus pais, né. Nossa. Você acha que... Você fala que as autoridades policiais presenciaram os ataques, mas você acha que se aquela cena não tivesse sido filmada, se aquilo tudo que você passou não tivesse sido filmado, e se você tivesse simplesmente ido a uma delegacia e prestado queixa, o que você acha que teria acontecido? Bom, acho que muitas vezes, né, e diariamente acontece isso, né, de pessoas passarem por isso, não ter ninguém gravando e acabar ficando por isso, né, não ter como comprovar isso, né. Além de não ter como comprovar, são pessoas que muitas vezes chegam numa delegacia de polícia e talvez não tenham, sejam desacreditados pelas próprias autoridades, talvez. É isso. Foi fundamental a filmagem.
Então, agora eu falei, né, nem era o meu objetivo, assim, criar tudo isso, né? Eu estava até pensando, refletindo se eu ia continuar ou fazer algum tipo de entrar na justiça, né, contra ele, né? Por que você pensou? Você cogitou não entrar por quê? Porque a gente acaba se colocando em situações muito difíceis, né? A gente tem que ficar indo para a delegacia, a gente tem que ficar fazendo coisa. Chato. Isso é chato, ainda mais quando a gente pensa, a gente tem na cabeça que talvez não ia dar em nada, né? Que infelizmente às vezes não dá em nada, né, para ele. Então eu falei, será que vale a pena entrar tudo isso e acabar só perdendo tempo, né? Então... A família dele te procurou? Algum parente dele, alguma pessoa lúcida e que não tenha problemas mentais te procurou para pedir desculpas, para te ressarcir de alguma maneira? Então, na verdade eu vi os pais dele na delegacia no dia do ocorrido. Você viu? Que na hora que aconteceu, algumas pessoas ligou para os pais dele, e os pais dele já ligou na delegacia falando que ia levar o documento que comprovava que ele tinha essa doença. A mãe dele, quando chegou, tentou me intimidar também, falou algumas coisas, quando deveria ter falado aquilo. E no momento ela chegou em mim e perguntou se eu estava bem, porque na verdade ela estava tentando me passar como o agressor, né? E o filho dela como a vítima, né? Porém o pai dele me pediu desculpa até lá fora, falou que talvez foi o problema dele, né? Mas assim, foi a única vez que eu vi alguém da família dele. E só o pai dele te pediu desculpas, lá de fora. E ela tentou te intimidar na frente dos oficiais, não? Ela começou a falar, né, que tipo, por que ele falou isso, né, tipo, falando o fato de eu ter falado que ele não tinha uma boa reputação, era uma agressão, porém não é, né, não estava falando isso para ofender ele, né? Então ela tentou reverter a situação, né, fazer com que talvez eu sentisse medo, né, talvez ali naquele momento desistisse, né, de abrir um boletim, né, então são muitas coisas que poderiam passar na cabeça dela. Uhum. O pai dele estava consternado, envergonhado da atitude do filho? Você sentiu esse sentimento? Bom, assim, eu até agradeci a ele no dia, né, falei que eu fiquei muito feliz ele ter falado comigo, porque é bom a gente ouvir pessoas que são do meio dele, que eu não era um agressor, né. E assim, eu senti que ele estava um pouco triste, né, porém, não sei, né, dizer como que realmente ele estava sentindo, né, qual que era o motivo dele estar pedindo desculpa, né. Eu espero que, né, que tenha sido, né, porque ele se comoveu com a maneira que eu estava me sentindo, né. Sim, lógico. Qual o Brasil que você poderia descrever pra gente, o de hoje, e qual o Brasil que você espera para o futuro? Bom, sou uma pessoa assim que não tem muita questão de esperança política, né? Até estou evitando, não estou respondendo ninguém que tenha algum tipo de ligação política, né? Por que procuraram? A gente recebe muita mensagem, né? Ainda mais em ano de política, né? Coisas assim, né? Então... Muita gente querendo se aproximar de você para justamente associar a sua imagem a essa questão política. Óbvio, não, é importante não se aproximar, mas qual o Brasil que você espera para você, para sua família, para sua vida? O que você espera? Então, a gente está até falando, né, que um dos motivos assim, de eu ter conseguido agir com calma, né, ficar tranquilo, foi a questão da religião, né? E a minha religião a gente também aprende, né, que o mundo ele não tem assim uma solução de seres humanos, né? Então não tem assim uma esperança de dizer assim, tal político vai mudar. Na verdade, a minha esperança que eu tenho é do meu Deus, né, da minha religião, né? Então assim, nem posso dizer isso para você que eu tenho uma esperança, né? Na verdade, a única esperança que eu posso ter é que aquilo que eu aprendi na Bíblia vai se cumprir, né? O resto é o que o mundo, infelizmente, ele é iludido em que as coisas vão mudar, né? Mas nunca muda, né? Você tem consciência de que esse vídeo tocou muita gente? Você tem essa noção? Que a sua atitude fez muitas pessoas repensar até as suas próprias atitudes, como vítimas também, né? E fez com que o Brasil visse que o preconceito existe de uma maneira velada e não pode ser encoberta por qualquer tipo de doença mental. Você percebe isso? Eu percebi que as pessoas se comoveu, né? E essa questão das pessoas verem, né, que não só as pessoas que estão se comovendo comigo, né, mas as pessoas que talvez demonstraram algum tipo de atitude de racismo algum dia, né? Porque a gente pode demonstrar em pequenas coisas, né? Talvez, sei lá, às vezes a gente não quer ficar perto de alguém numa fila de um supermercado, né? Às vezes é até automático, né, do ser humano fazer isso, muitas vezes, né? Porque já está enraizado ali no ser dela, né, na família, talvez no dia a dia que ela vive, no âmbito, né, familiar que ela vive, né? E as doações das celebridades, isso também te tocou e te surpreendeu muito? Então, mas fizeram vaquinha, né? Fizeram moto, né?
Você ganhou quantas? O que você ganhou já? Não, teve 2 motos, já teve a Luciano e o Matheus, não é isso? Isso. Matheus Será e Luciano. Isso. Aí teve a vaquinha lá, que eu vi que já passou dos 140 mil. Entre muitas coisas, né? Faculdades mandando oportunidade para mim estudar. Muito bom. Você quis o quê na vida? Então, na verdade, não tenho objetivo, até recusei já esses convites, né, de estudar. Porque, igual eu te falei, eu não vejo o mundo como uma maneira da gente crescer, né? Na verdade, eu acho que Como assim? Não entendi. Porque, assim, eu tenho uma vida, né? E, assim, agora a minha vida, infelizmente, tá sendo cabeça para baixo e está sendo visualizada, né? Porém, eu tinha uma vida para trás, né? Assim, não é porque isso aconteceu comigo que o meu passado não mudou, né? E eu sempre tive essa visão, né? De que a gente não precisa de uma faculdade para a gente ter um bom trabalho, para a gente ter felicidade, né? Tanto que eu era motoboy e eu era muito mais feliz do que quando eu trabalhava em empresa, por exemplo. Sim, sim. Mas eu acho que, se soubesse, acho que é bom ter uma oportunidade dessa de uma faculdade oferecida. Mas e o dinheiro? O que você pretende fazer com o dinheiro? Bom, muita gente fica falando muitas coisas, né? Do que a gente fala, né? Compra isso, compra uma casa, compra aquilo, né? E assim, a gente tem que agir com cautela, né, com essas coisas, né? Porque o dinheiro, assim como ele vem rápido, ele vai rápido também. Sim. E eu sou uma pessoa assim, bem centrada, né? Tantos pouco que eu ganhava, eu sempre investia, sempre tinha dinheiro guardado, né? Então, um dinheiro maior, acho que eu vou conseguir aumentar isso, né? E fazer disso, uma fonte de renda que eu não preciso nem trabalhar, né? Agora, só para finalizar, eu queria que você desse uma mensagem para o Brasil que está te vendo, para as pessoas que se tocaram com esse vídeo. O que você tem a falar para elas? Bom, o que eu tenho a falar, eu até posso olhar para cá, né? É que isso tudo que aconteceu comigo, né, foi infelizmente mais um caso, né, de racismo, né? Não foi o único, não, depois do meu aconteceu vários, né, eu tenho certeza, e não vai ser o último, né? Porém, né, que a gente pode mudar isso um pouco, né? E assim, a gente vê muitos casos de racismo, né, que já foram explanados, né? E esse foi um pouco diferente, né? Porque esse foi acho que o primeiro caso assim que as pessoas se comoveu por uma atitude sem uma reação violenta, né? Foi uma atitude assim que eu tive de ficar tranquilo, né? Não tentar reagir ou não de usar isso, né? Porque tem muita gente agindo com violência contra ele, fazendo meme, né? Falando que ele era gordo, né? Então fazendo a mesma coisa que ele fez comigo, né? Então, assim, o que eu deixo de mensagem é que eu, primeiramente, não apoio nenhum tipo de atitude que seja violenta contra ele e que a gente pode mudar um pouco do mundo, né? Não vai acabar com tudo isso, mas melhorar um pouco do mundo, sendo diferente daquelas pessoas que vocês não gostam, né? Então, assim, que isso sirva de lição, né? Talvez isso tudo acabe, talvez nunca mais apareça, né? Não sou uma pessoa que vou querer continuar com essa fama, tudo. Mas que isso sirva de lição, né? Que a gente pode tratar as pessoas com amor, com mansidão, né? E eu queria dizer, até para ele, se ele estiver assistindo, que ele está perdoado, né? Que se ele quiser conversar comigo, né? Acho que é difícil, mas eu estou à disposição, quiser me ligar. Vou continuar, né, com o processo, porque eu acho que a gente tem que fazer o que a lei diz que é para fazer, né? Então, se existem leis para isso, a gente tem que cumprir. Porém, não tem nenhum tipo de ressentimento, né? Só estou continuando porque eu acho que o Brasil e as pessoas estão me cobrando isso, né? E eu tenho que fazer isso para dizer que a lei tem que ser cumprida, né? Porém, é zero ressentimento, né? Não estou me sentindo triste, nem humilhado. E é isso, né, que eu tenho para passar, né? É isso, Matheus. Quero agradecer. Força. Parabéns pela sua atitude, parabéns pela sua coragem. Parabéns e haja bem com tudo que você está ganhando. Boa sorte e feliz vida para você. Obrigado. Gente, é isso. A gente fica por hoje. Até a próxima.